Amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre livramento. Amém? Digam comigo, livramento. Você já viveu alguma situação de livramento na sua vida? Quem já viveu, levante a mão. Sempre tem essas experiências, né? E eu quero dizer para vocês que Deus é que proporciona os livramentos da gente. Porque, baseado pelo que a gente entende na Bíblia, as armadilhas estão em todos os lugares. Existem as armadilhas visíveis, que a gente teima em pagar para ver. Existem as armadilhas invisíveis, que você não tem a capacidade de ver e da qual você depende muito desse livramento de Deus para poder sobreviver a essas armadilhas que a gente tem da vida da gente. E eu quero falar para vocês hoje de uma história que eu acho muito bacana, porque essa história fala de livramento, por isso que é bacana, porque ela fala de livramento. Amém? Vamos ler aqui o textozinho? Vamos ler juntos? Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ei o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido o quê? Livrar-te dos leões. Amém? Podemos assentar. Livrar-te dos leões. Eu quero nesta noite conversar com você, quero dizer para vocês que os leões sempre estão à espreita. E eu falo para vocês que, às vezes, a presença do leão, ele não está de forma literal, mas está no simbolismo do que é ameaçador, do que ataca, do que atinge, do que destrói. E quando você para pensar nisso, você realmente imagina, ou logo pensa que o inimigo, ele tem muitas formas de trabalhar, e uma das coisas que ele tenta a todo momento é tirar a tua paz, é fazer com que você se desencontre, é fazer com que você se desestruture, é fazer com que você seja infeliz. E uma das coisas que Deus tenta colocar em nós, do meio dessas situações que são praticamente inevitáveis, é a capacidade de sermos resilientes, essa capacidade de se refazer. Quando você não tem a capacidade de se refazer dos baques que muitas vezes vêm sobre você, você simplesmente vai sucumbir totalmente derrotado. Mas a fé em Deus, ela prepara você para isso, para se refazer, para se reconstruir, para ser resiliente, né? A resiliência, que é um termo tirado da física, que tem essa capacidade de se adequar, de mudar, de se reconstruir no meio de qualquer situação danosa. E isso Deus quer muito que você seja assim. Por quê? Porque a vida, ela é cheia de armadilhas. A vida, ela é cheia de ameaças. Os leões estão praticamente em todo canto, e isso você enfrenta, às vezes até dentro da sua própria casa. A Bíblia chega a dizer para nós um texto que é muito triste, eu acho, a gente lê isso que fala a palavra de Deus, mas a Bíblia diz que às vezes o inimigo do homem, muitas vezes é o da sua própria casa, diz a Bíblia. Tem pessoas que têm essa infelicidade de estarem convivendo com o inimigo, de estarem dormindo com o inimigo, e a Bíblia realmente fala isso, que às vezes você pode estar dentro de uma situação dessa sem perceber, vivendo situações ou sobrevivendo situações de ameaças, sem ter a percepção das coisas. Porque a maioria da forma dos ataques que vêm contra as nossas vidas, vem de uma forma sorrateira, vem de uma maneira quase que imperceptível pela gente. Então você pode perceber que Deus tem que estar muito atento, muito presente, para poder nos livrar daquilo que nós não estamos vendo, para poder nos guardar daquilo que não é perceptível aos nossos olhos. E a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que a nossa principal luta e a nossa principal batalha não é contra um ser físico, não é contra algo visível.
O apóstolo Paulo disse que não é contra a carne, nem contra o sangue, mas são contra as forças espirituais que se articulam na região celeste, exatamente com o objetivo de fazer com que você e eu, que já somos olhados como uma presa em potencial. A gente, quando fala isso, tem pessoas, mas isso aí já é dramatismo demais, gente. Isso é meter pânico. Mas acontece que, sem querer meter pânico, Jesus, ele era tão preocupado com isso, que ele nos ensinou na oração do Pai Nosso, que quando nós orássemos, nós não esquecêssemos de falar: livra-nos do mal, disse Jesus. Livra-nos do mal. Está lá, quando você ora a oração do Pai Nosso, você tem que repetir essas palavras. E se Jesus Cristo nos incentivou a orarmos, e quando orássemos, falássemos e pedíssemos para sermos livres do mal, é porque o mal existe. Se eu não existisse, ele não estava preocupado em realmente fazer nós usarmos exatamente essas palavras para poder nos livrarmos. Se não houvesse ameaça nenhuma do que é espiritual, do que é visível ou do que é invisível, não havia nenhuma preocupação de Deus em falar num salmo, dando inspiração ao salmista, nos dando a garantia, nos dizendo que Ele daria ordem aos seus anjos para nos guardarem, que os anjos do Senhor se acampam ao derredor dos que os temem, que praga nenhuma chegaria à nossa casa. Todas essas preocupações de Deus se revelando na palavra, exatamente contida nessas palavras para nos chamar a atenção, significa que existem riscos, mas que existe também a proteção na qual você deve se sustentar, porque ela é a garantia dos seus livramentos. É a garantia dos seus livramentos. E o homem sempre ele teve essa percepção do que é ameaçador. A prova é que existem pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa para buscar uma proteção para si. Tem gente que gasta dinheiro para isso, porque acredita que essa proteção vem através de amuletos ou de outras coisas, e nós sabemos que não. Que essa proteção está garantida através da fé que você deposita em Deus, pelo fato de estar andando e vivendo com Deus, que isso já faz de você uma pessoa de fato guardada e protegida por aquele em quem você confia. E nós percebemos isso nessa palavra que eu quero falar para vocês. Existia um rapaz que foi levado escravo para uma cidade, para um país. Você imagina só você morar no lugar, ter os seus relacionamentos, as suas convivências, aí chega uma guerra, o seu povo perde a guerra, e quem ganha a guerra diz: a partir de hoje você vai ter que morar em outro lugar. Puxa você, tira você de toda a sua convivência, leva você para um outro país e você vai ter que se adaptar nesse novo país. Assim fizeram com ele. E conta a história que essas pessoas que eram levadas assim, elas eram levadas para serem descaracterizadas. Até castrar, eles castravam essas pessoas. Inclusive esse homem de Deus, se acredita que ele era castrado. E quem fez isso foi os babilônicos, através de um rei poderoso chamado rei Nabucodonosor. Ele invadiu as terras da Palestina, levou todo mundo cativo. Deus não fez nada para livrar o seu povo, porque aquela era a escolha do povo. O pessoal rompeu com Deus, não quis mais servir a Deus, quebraram todos os princípios para uma boa convivência com Deus, e Deus então teve que se afastar, porque eles optaram em não caminhar mais com Deus. E quando eles fizeram esse tipo de escolha, de opção, eles ficaram desprotegidos, porque o que livrava eles do mal era exatamente a proteção desse Deus com quem eles tinham aliança. Na hora em que eles quebraram as alianças, Deus saiu
do acordo, da convivência, da relação, e quando Deus saiu, eles ficaram vulneráveis e o inimigo foi lá e dominou eles. Que eles estavam sem a proteção do livramento de Deus, e eles foram levados para a Babilônia. Esse rapaz era rapaz ainda quando foi levado, ele foi vivendo lá. Só que ele era muito abençoado, era muito inteligente. Ele, na verdade, era vítima de toda uma escolha de uma liderança que escolheu uma forma de viver diferente, afastada de Deus, e ele entrou no meio daquilo, mas só que ele, apesar de ter saído daquela terra ali, ele tinha sobre ele a bênção de Deus. Porque apesar da maioria ter cambado para o outro lado, ele tinha permanecido fiel. E sabe o que aqui diz a Bíblia? Diz a Bíblia, a palavra de Deus, que ele foi para lá, mas ele permaneceu fiel a Deus. Ele não rompeu com Deus. Dedicado a Deus, Deus foi abençoando ele. Naquele reino ele começou a crescer. As pessoas perceberam a capacidade que ele tinha, perceberam a inteligência dele, ele se tornou totalmente necessário para o reino onde ele estava inserido, e ele começou a crescer como estrangeiro, começou a crescer, e na medida que ele ia crescendo, ele foi despertando outros sentimentos em quem vivia com ele, em quem convivia com ele, e os sentimentos que ele foi despertando em outros que conviviam com ele, era o sentimento de inveja. E a inveja é uma coisa tão diabólica, que Satanás se aproveita muito dela para tentar atingir servos de Deus. Eu até peguei um textinho sobre inveja, que fala lá em Tiago, só para vocês verem o que é que a Bíblia diz sobre a questão da inveja. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. A inveja, ela provoca as atitudes mais absurdas do comportamento humano. Uma pessoa dominada pela inveja, ela perde a razão, ela perde a sensibilidade, ela perde a empatia, ela começa simplesmente, somente a pensar em atingir aquele que é exatamente o alvo dos seus sentimentos ruins. Isso é uma cova, isso é um leão devorador. E às vezes você está convivendo com pessoas que têm esse sentimento ruim, nebuloso, e você nem sabe. E geralmente as pessoas que têm sentimento ruim, elas são provocadas a se articularem com o intuito de criar alguma situação para você. Talvez você que está aqui em algum momento já foi vítima disso. O sentimento torna-se tão ruim que as pessoas que têm esse sentimento, elas começam a se articularem e o pensamento é obcecado unicamente em tentar atingir você. E ele começou a ser vítima disso. As pessoas começaram a se incomodar com a prosperidade dele. Começaram a se incomodar pelo fato dele conseguir crescer dentro de uma situação totalmente improvável, mas ele estava conseguindo crescer pela capacidade dele, ele estava se tornando pessoa importante, extremamente necessário para aquele reino. E o pessoal começou a se articular, por quê? Porque um rei, que já era o próximo rei, chamado Dário, ou Dario, resolveu escolher 3 presidentes para poder administrar o seu reino, para que ele não sofresse danos. E dentre as 3 pessoas que ele escolheu, estava esse rapaz chamado Daniel, que deveria então liderar sobre os sátrapas. Os sátrapas eram prefeitos. Como aquele império era poderoso, tinha província em tudo quanto era lugar, em cada província tinha um sátrapa, que era um prefeito que administrava o local que eles haviam dominado. E eles escolheram 3 homens importantes para poder então praticamente supervisionar todas aquelas províncias que tinham aqueles prefeitos. E dentre os 3 estava o rapaz que veio lá da terra de Judá, completamente escravizado, mas que estava prosperando. E de repente o rei percebeu que ele se destacava demais entre os 3 presidentes. Ele era um cara que se destacava. O que ele fazia era muito bem feito. Ele procurava fazer as coisas certas. E o pessoal que estava ali, aqueles 2 presidentes, juntamente com os demais, que eram nativos do lugar, não conseguiu entender por que ele, um estrangeiro,
gozava de um certo privilégio diante dos olhos do rei. E aquilo começou a incomodar, porque eles sabiam que eles estavam diante de um estrangeiro que estava se destacando mais do que eles, que eram nativos do lugar. E isso gerou um sentimento ruim, a inveja. Aí o que eles fizeram? Vamos derrubar esse camarada. Nós vamos ter que derrubá-lo, vamos desarticular ele. O pessoal se juntou, vamos pegar ele. Primeira coisa que fizeram, vamos tentar descobrir alguma coisa errada na administração dele. Deve ter alguma coisa errada para a gente poder pegar o gancho e criar uma situação para poder derrubá-lo. E fizeram às escondidas uma verdadeira CPI para tentar descobrir, dentro do trabalho que ele tinha, dentro do governo, alguma coisa que pudesse condená-lo e que pudesse simplesmente criar uma situação em que ele ficasse mal com o rei. E depois deles examinarem e tentar descobrir qualquer coisa errada, qualquer falcatrua lá na administração que ele tinha como presidente, um dos presidentes no meio dos prefeitos, dos sátrapas, eles não conseguiram descobrir nada e disseram, não tem, o camarada anda todo certinho. A gente não consegue achar nada errado no que ele está fazendo no seu trabalho, administrativamente falando. Mas tem um jeito de a gente pegar ele. É na fé que ele tem, na religião dele, na dedicação que ele tem, nós vamos encontrar o meio de atingi-lo exatamente aí. Aí você sabe o que eles fizeram? Eles foram lá com o rei Dario. Rei, olha, o senhor é um camarada poderoso, ó. O senhor tem um império que tem muito poder. Começaram a massagear o ego do rei. Por que o senhor não faz uma lei que seja feita pelo senhor, onde o senhor determine, só para mostrar o seu poder, aquilo que o senhor representa, faça uma lei, onde o senhor determine que durante o espaço de 30 dias, ninguém faça pedido a Deus nenhum e a ninguém, que todos os pedidos sejam feitos ao Senhor, e que o senhor atenda os pedidos do povo. Faça a lei, e juntamente com a lei determine que qualquer pessoa que quebrar essa lei, que ele seja punido, e que a punição para essa pessoa seja ser jogado na cova dos leões. Faça isso, edite essa lei, faça existir essa lei, porque o senhor é um homem importante, para poder expressar aquilo que o senhor representa. E ele se empolgou, então está feita a lei, ele assinou, segundo a lei dos medos e dos persas, eu não posso voltar atrás, está determinado isso, se alguém não observar isso, que seja jogado na cova dos leões. E eles fizeram tudo aquilo premeditado, porque eles sabiam que aquele rapaz, ou aquele senhor, que na época já tinha 86 anos, ele tinha o hábito de orar 3 vezes no dia. 3 vezes no dia ele orava 9 da manhã, orava meio-dia, orava 3 horas da tarde. Todo dia ele fazia isso, com a janela aberta em direção de Jerusalém. Era um hábito dos judeus. E como eles sabiam disso, eles engendraram uma forma de convencer o rei a fazer esse tipo de lei, para poder exatamente criar uma situação de perseguição contra o servo de Deus chamado Daniel. E o rei assinou. Quando o rei assinou, eles armaram o flagrante. Na hora que o Daniel estava orando, eles entraram na casa do Daniel, pegaram em flagrante, prenderam ele e levaram para o rei. E disseram: rei, olha, esse estrangeiro aqui não está nem aí para as tuas leis. Encontramos ele orando ao Deus dele, fazendo pedido, quando a lei dizia que não podia se fazer pedido a Deus nenhum. O rei Dario tentou voltar para trás, porque ele voltar atrás da decisão, mas era lei, ele não podia voltar, ele ficou sem saída. Ele olhou para o Daniel e disse: poxa, Daniel, eu nem queria fazer isso, mas eu não tenho, eu assinei a lei. Ele gostava do Daniel. Aí ele fez uma pergunta: será que o teu Deus tem condições de livrar você da boca desses leões? Daniel disse: olha, eu sei que eu não fiz nada demais. Ele falou: eu estou com minha consciência tranquila. O rei Dario ficou para baixo, foi lá, levou o Daniel,
jogaram numa cova cheia de leões famintos, taparam a boca da cova. Ele colocou lá o selo do anel dele, ninguém podia abrir aquilo. Diz a Bíblia que naquele dia ele não dormiu, foi para casa pensando, naquele dia ele não comeu, não tinha uma festazinha que tinha toda noite, ele fazia uma festazinha antes de dormir, ele não fez a festa, não comeu nada, mas a Bíblia diz que ele ficou agoniado, doido que amanecesse o dia, e o Daniel foi jogado lá, passou a noite, a madrugada toda, lá naquela cova. Quando amaneceu o dia, ele acordou inquieto, e foi direto lá na cova, mandou abrir a boca da cova, e quando abriu a boca da cova, ele fez aquela pergunta que nós lemos no começo: "Sou Daniel", ele gritou da boca da cova. Será que porventura o Deus a quem tu constantemente serves pode te livrar da boca dos leões? Ele gritou da boca da cova. Quando ele viu, uma voz veio lá do fundo dizendo: "Ó rei, vive para sempre. Saiba que o Senhor não viu em mim mal nenhum." E ele mandou os seus anjos para tapar a boca dos leões, para que não me fizesse mal nenhum. Ele pegou, foi, olhou, viu lá o Daniel, ele tirou o Daniel da cova, olhou o Daniel, ficou impressionado com aquilo, ele percebeu que havia uma armação na coisa, ele pegou os camaradas que armaram e mandou ser jogado lá na cova. Os camaradas nem bem desceram a cova, os leões furiosos já mataram todos eles. E naquele dia, aquela situação de livramento serviu para glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Porque o rei Dario parou e pensou, disse: "Olha, eu nunca vi um Deus igual a esse Deus, que é capaz de livrar os seus servos. Eu nunca vi um Deus que seja capaz de operar um livramento como esse Deus operou o livramento na vida desse servo chamado Daniel. E por causa dele eu vou baixar uma nova lei, um novo decreto, que a partir de hoje esse Deus seja respeitado, que as pessoas reconheçam ele como o único e verdadeiro Deus." E diz a palavra de Deus que ele baixou o decreto que está no capítulo 6, do versículo 25 em diante do livro de Daniel, que diz o seguinte: "Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada." Olha o que ele escreveu: "Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois," diz a Bíblia em seguida, "prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa." Diga glória a Deus. Vocês viram o que é que Deus faz? Deus dá o livramento, glorifica o nome dele naquilo que ele faz e faz as pessoas reconhecerem que não tem um Deus igual a ele. Isso serve para você que está aqui. De repente você está vivendo uma situação parecida, de repente você viveu uma situação parecida, de repente você está diante de supostas ameaças, de repente os leões estão te cercando por todos os lados, e você percebe da necessidade de estar debaixo da proteção desse Deus, de se envolver de fato com ele e se relacionar com ele, porque o livramento dele vem, e quando o livramento dele vem, a própria situação que ele opera na tua vida para poder te guardar, para poder te livrar, vai dar às pessoas entendimento e consciência que o teu Deus é poderoso, aquele que está com você, e que todos os males que tentam te fazer ou criar realmente para poder embaraçar você, que além deles serem destruídos por esse Deus, que não vai permitir, ele ainda cria uma situação de glorificação para que todos entendam que ele é o verdadeiro Deus. Por que está escrito isso na Bíblia, pastor? Para poder te revelar quem é o Deus que você serve. Não tema, ainda que você se sinta como que ameaçado, seja lá por que for, creia no livramento de Deus. Não fique sem dormir, nem fique preocupado.
Se você percebe que alguém está tentando criar situações ou armar situações contra você, tenha segurança nas promessas que esse Deus tem. Porque quando você olha a Bíblia está cheia de promessas de livramento de Deus. Da forma como Deus procura nos guardar e nos proteger. E eu escolhi alguns versos só para vocês verem como é que Deus age com respeito aos seus livramentos. Vamos ver o que é que diz a Bíblia. Digam comigo, vamos lá. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda, andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Essa palavra aqui é uma palavra do rei Davi, é simplesmente testemunhando do livramento que Deus dá. Vamos ver mais uma coisa mais sobre livramento, acho que tem mais alguma coisa. Digam comigo, tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. É o que está escrito na Bíblia. Tem mais alguma? Tem mais uma, vamos ver. Cante, digam comigo, não tem mais. Estás quieto e veja o livramento do Senhor. Você só precisa ficar quieto se você é de Deus e deixar que Deus opera livramento. Tem mais um? Tá bom. Que Deus sempre opera livramento. E tem muitas outras palavras que falam exatamente desse livramento de Deus. E se de repente você está aqui se sentindo de alguma forma ameaçado, se de repente você percebe que alguém está tentando criar uma articulação para te jogar na cova dos leões de uma forma figurada, exatamente querendo o teu mal, a Bíblia está dizendo para você ficar quieto e entender uma coisa: fique quieto, confie em Deus e só presencia o livramento que Deus está proporcionando para você. Essa é a vantagem de quem se apega em Deus, essa é a vantagem de quem se apega em Jesus. Mesmo quando Deus realmente livra dentro da situação, porque há casos em que você é diretamente atingido, como foi o caso de Daniel, mas Deus então dá o livramento dentro do ataque. Às vezes Deus livra antes do ataque acontecer, mas seja antes do ataque acontecer ou dentro do ataque, Deus sempre tem livramento para os que confiam. Eu vou contar para vocês uma história verdadeira. Não uma história com E, com H. Eu fui pastor de uma cidade chamada Manaus, e eu fui pastor de uma igreja num bairro lá de Manaus chamado Alvorada, e tinha uma irmã na igreja que era uma benção. Pensa uma pessoa abençoada, fiel a Deus, dedicada a Deus, cumpridora dos seus deveres. Trabalhava numa empresa que na época era a empresa ali na Zona Franca de Manaus. A empresa se chamava Seiko, que fazia o relógio, naquela época todo mundo usava relógio Seiko, a empresa era grande. E ela trabalhava no administrativo, era serva de Deus, uma mulher responsável. E ela tinha um chefe sobre ela. E o chefe dela, por alguma razão, não gostava dela. É aquela coisa de olhar para a pessoa e olhar a pessoa como um concorrente, aí começa a pensar em dar rasteira, em criar dificuldade, e ele criava toda a dificuldade para ela. E um dia ele teve autoridade e poder para isso, ele tirou o emprego dela. Ela perdeu o emprego depois de anos, está no lugar. Olha só como é que Deus faz as coisas. Ela perdeu o emprego, um dia ela chegou na igreja e disse: pastor Paulo, que eu estou desempregado. Ela falou: eu não sei o que Deus está querendo comigo, mas tem algum propósito. Quando você está na mão de Deus, que as coisas acontecem da maneira como você não está entendendo, de uma forma que você não entende, nunca faça assim, como muitas pessoas: meu Deus, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? No lugar de falar por quê, diga para Deus assim: para que aconteceu isso? Qual é o propósito? Porque até mesmo as situações que você não entende, que são complicadas para você, que você não entende, a pergunta não é por quê, mas é para quê. Porque Deus, quando permite até coisas que a gente não espera da nossa vida, que a gente acha que é uma desvantagem e que foi uma ausência de bênção, às vezes é simplesmente uma atitude pedagógica para poder nos ensinar em alguma coisa e nos preparar em alguma coisa. E ela chegou e disse: pastor Paulo, eu estou consciente, eu não sei, Deus quer alguma coisa. Ela falou: eu não fiz nada de errado. Tem que saber o que é que Deus está querendo comigo.
porque eu sou serva de Deus, eu sou fiel. Ela era fiel na igreja, pessoa dedicada. E ela saiu dali, como ela perdeu o emprego dela, ela passou a viver de fazer vendinha no interior. Ela era sacoleira, pegava uma sacola, colocava roupa, algumas coisas da Zona Franca e levava para o interior do Amazonas e vendia, para poder sobreviver vendendo esses produtos no interior do Amazonas. E um dia ela pegou a sacola dela com um monte de coisa e se preparou para viajar para uma cidade chamada Itacoatiara. Subiu no ônibus. Quando ela subiu no ônibus, ela foi lá para Itacoatiara, uma cidade que já ficava bem dentro da floresta, para aquele lado ali, e do lado dela no ônibus sentou um homem que não era brasileiro, que falava português, mas que não era brasileiro, e começou a conversar com ela. Ela começou a conversar com o homem, e ele disse que ele amava a Amazônia, que ele, sempre que vinha de Manaus, ele gostava de ir para as florestas, para os lugares distantes, e aquelas pessoas estrangeiros que têm aquela paixão pela selva, pela mata, e ele tinha essa paixão, e ele disse que gostava de ir de ônibus para poder visitar esses lugares. Não tinha oportunidade de ir de ônibus, ele ia para poder visitar os lugares e visitar pontos turísticos da floresta. E começou a conversar com ela. A viagem todinha, ele foi conversando com ela, perguntou o que ela fazia, ela falou, eu estou vendendo, ela falou, vendendo produtos que eu levo para vender, falou para ele todo dia. E na conversa vai, na conversa vem, ele começou a fazer pergunta, ela pegou e disse, teve um momento que a conversa entrou, e ela disse, não, é que eu trabalhava da Seiko, e depois eu saí da Seiko, perdi meu emprego lá, e agora eu estou fazendo assim, estou fazendo esses bicos para poder sobreviver. E é mesmo? E por que você saiu de lá? Ela disse, eu não sei, eu saí porque o que era chefe além de mim achou que eu não deveria ficar no lugar e tal. Ele disse, é mesmo? Aí começou a conversar com ela, pegou o nome dela e tudo. Tá, você tem telefone? Tem. Me dá teu telefone e tal, gostei de conversar com você. Pegou o nome dela, pegou o telefone dela e não explicou quem era. Eles foram, chegou em Itacoatiara, ele desceu lá, já tinha gente esperando ele foi para o mato lá. Passou mais ou menos quase 2 semanas. Quando ela voltou, o telefone tocou na casa dela. Que ela foi atender o telefone, era do departamento pessoal da Seiko, pedindo que ela comparecesse à empresa. O que é que eles estão querendo comigo? Ela pegou, foi lá, pediram que ela aparecesse direto do departamento pessoal, ela entrou lá, chegou lá, as pessoas falaram, olha, você está sendo readmitida, se você está querendo o seu trabalho aqui, você está sendo readmitida para voltar a trabalhar. Ela disse, mesmo é. Agora o seu setor vai ser esse aqui. Quando ela foi ver o setor que ela ia trabalhar, era no setor acima do que o setor que ela trabalhava antes. Ela não entendeu nadinha. Você está sendo readmitida para o setor tal, e esse setor que ela estava sendo colocada, ela ficava acima do camarada que havia colocado ela para fora. Ele ia ficar submetido a ela. E ela ficou muito animada com aquilo, tendo como uma resposta de Deus. De repente, que ela está assinando tudinho lá, quando ela vê, o sujeito aparece dizendo para ela assim, e aí, dona Marli, tudo bem? Ela olhou, era o cara que tinha sentado do lado dela. Ela olhou e disse, pois é, eu não falei para você. Ela falou, eu sou executivo dessa empresa aqui. E você me contou aquela história, quando eu cheguei aqui, eu fui verificar realmente os seus papéis aqui, você era uma boa funcionária. Não tem nada que deponha contra você. E por conta disso, eu mandei readmitir você. Ela chegou lá, assumiu o lugar dela. Quando ela assumiu, o sujeito foi lá falar com ela, todo preocupado. Ela disse, não, não te preocupa não. Deus só usou você para melhorar o meu salário. Foi o que ela disse para ele. Vocês entendem? Parece que essas coisas não acontecem dos dias de hoje. Acontece. Deus continua operando livramento. Os livramentos de Deus são coisas que acontecem na vida da gente. Confia. É a Bíblia que diz isso. Vocês lembram da passagem do José? Quando os irmãos descobriram que
ele era o governador do Egito, eles foram lá preocupados para se humilhar ao José. Não se preocupe com isso não. Ele diz lá no último capítulo do livro de Gênesis, Deus simplesmente pegou o mal que vocês fizeram a mim para transformar em bem. Deus tem essa capacidade de pegar o mal e transformar em benefício para nós. Por quê? Porque esse é o Deus do livramento. Amém? Que Ele seja o teu Deus do livramento, que você acredite nisso e que se sinta de fato protegido, guardado e sob o livramento desse Deus que promete nos livrar. Amém? Que Deus te abençoe. No nome de Jesus.